Olá, estamos começando mais um Rio Grande que dá certo. Vamos contar a história de um shopping que completa 40 anos, desbravou e mudou o mix comércio e entretenimento de Porto Alegre no início da década de 80. Estamos recebendo Nailê Santos, gerente-geral do Shopping Iguatemi. Seja bem-vinda ao nosso Rio Grande que dá certo. Muito obrigada, Osíris. Vamos contar um pouquinho dessa história. Em 1983, quando surgiu o Iguatemi em Porto Alegre, numa região que era praticamente zona rural, e mudou completamente a relação comercial, porque eu me lembro muito bem, eu vim cedo, com 2 anos para Porto Alegre já, em 68, e início da década de 80, virada da década de 70, o comércio era de bairros praticamente. O shopping era um fenômeno americano, né? Era um fenômeno americano. No Brasil não tinham 10 shopping centers, então realmente... Não tinha 10? Não tinham 10 shopping centers, né? O primeiro shopping center, na realidade, é o Iguatemi, é o de São Paulo. O segundo é o Conjunto Nacional de Brasília. E depois tiveram alguns shoppings, mas todos no centro do país, centro e nordeste. Então, o primeiro da região sul foi o Iguatemi aqui de Porto Alegre. Foi um audácia e vislumbre empreendedor da família Gereissati à época, foi. Né? Com associados aqui do Rio Grande. Né? Isso, na realidade são 4 sócios que permanecem juntos até hoje. Até hoje. Então a família Gereissati, da Iguatemi, empresa de shopping centers, a família Carvalho, que a origem deles era de banco, eles eram banqueiros e também entenderam que era um mercado que estava em franco desenvolvimento nos Estados Unidos, uma grande oportunidade, então se associaram esses 2 sócios, junto com um empresário também do Nordeste, Newton Rick, e aqui regionalmente a família Sirotsky. Família Sirotsky também, que estava agregado ao projeto, que foi praticamente, se desenrolou em tempo recorde, né? Foi uma obra de menos de 2 anos, né? E foi uma revolução na cidade, realmente. Sim, porque ela já largou com quase 90% das lojas vendidas. Exatamente, Época, né? foi um grande case, né? Todos comentam sobre isso, um case de sucesso, né? Uma novidade para a cidade, então realmente causou um alvoroço quando foi inaugurado o shopping, as pessoas queriam conhecer. Poucos estabelecimentos naquela época tinham, por exemplo, escada rolante aqui em Porto Alegre. Era uma grande novidade. Então era uma novidade, o conceito de praça de alimentação era uma novidade. Tinha que explicar para as pessoas o que era. Tinha que explicar muitas coisas para as pessoas, tanto é que no dia da inauguração do Iguatemi, os 2 principais jornais criaram como se fosse um glossário do shopping center para as pessoas entenderem. Eu lembro disso. Porque Sério? tinham termos que tinham que ser destacados para as pessoas. Exatamente, né? O que é uma loja âncora, praça de alimentação, como funciona, porque as pessoas conheciam os estabelecimentos, né, de rua, principalmente. Conheciam o restaurante, lanchonete. Exato, né? Exato. E o comércio, para os mais jovens terem uma ideia, o comércio de Porto Alegre, o entretenimento, ele convergia para o centro da capital. Tudo se desenhava no centro e em algumas outras ruas. Assis Brasil, na Zona Norte, e a Avenida Zenha, que era do comércio, né, também. Exato. Então, isso acabou mudando, este eixo foi deslocado. Né? Completamente. Uma outra questão que mudou completamente os hábitos dos gaúchos foi a questão do horário. O comércio fechava até então meio-dia, 14 horas de sábado. Isso. Não havia possibilidade de tu ires numa loja num sábado à noite, por exemplo, ou num domingo, então nem pensar. Precisou-se fazer uma sensibilização com os lojistas na época para que o shopping permanecesse aberto no sábado até às 18 horas. Mais tarde conseguiu se convencer até às 22 horas, dado o resultado e o sucesso. E bem mais tarde, acho que cerca de uns 18 ou 15 anos atrás, que o comércio passou a funcionar aos domingos. Então, realmente, assim, é uma mudança de comportamento importante, porque antes tudo que se precisava comprar se encontrava nas ruas de Porto Alegre e não no shopping center. E muda o entendimento também, a questão de mix, porque o Iguatemi trouxe o mix, comércio e entretenimento, né? E acho que é um dos primeiros a ter cinema também no seu portfólio, né? E levar o cinema, que era um fenômeno de bairros, a gente tinha os cinemas no centro, cinemas nos bairros, Isso. Na Tristeza tinha o Joconda, nos bairros tinham seus cinemas, né? Isso. E eles passam a estar dentro de um shopping, de um complexo de entretenimento. Exato. Eu acho que o conceito de resolver a vida dentro de um só local é o principal diferencial de um shopping center, né? E com o tempo isso foi evoluindo bastante. Então o cinema, na realidade, assim, o primeiro entretenimento que o Iguatemi teve foi o Playland, que era um parquinho interno, né, indoor, que aconteceu na época da inauguração e era um sucesso. O pessoal levava as crianças para brincar lá. Depois veio o cinema, né? Depois a necessidade de se ter um pool de restaurantes, né? E ter essa opção para os nossos clientes.
Bem depois, os serviços, então, hoje nós temos uma unidade do Hospital Moinhos de Vento dentro do shopping, temos uma academia, temos uma oficina mecânica dentro do shopping e por aí vai. Então, realmente, assim, esse conceito, ele ampliou bastante, né? E mais recentemente, com a última expansão do shopping, que aconteceu há 6 anos atrás, nós inauguramos dentro desse complexo uma torre de escritórios. Sim, né? multiuso. Né? Isso. Que é o complexo de serviços para aqueles que querem utilizar, no caso. A cada 10 anos, o Iguatemi veio fazendo viradas. Foi o caso de 93, 2013, foi agregando novos conceitos e conteúdos. Né? Exatamente. Né? E isso foi fundamental para mudar, às vezes, até o mix de trabalho. Mas ele sempre teve uma pegada, vamos dizer assim, de cultura, que não começou só na Praça Mário Quintana ali, que, aliás, foi inaugurada com a presença do próprio Com do a presença, poeta, né? Exatamente. Nós temos 2 praças com o nome dos nossos grandes escritores, Praça Mário Quintana e Praça Érico Veríssimo. E ambas foram inauguradas com os próprios. Então, nós tivemos aqui grandes escritores que fizeram suas tardes de autógrafos ou noites de autógrafos dentro do próprio Iguatemi na época. Né? A Catarina Deneuve, quando teve em Porto Alegre, acho que foi em 84, também passou no lançamento de um perfume, né? Exatamente. De uma das grandes marcas que ali estavam. Exatamente, exatamente. Na verdade, ela esteve no lançamento de uma joia. De uma joia. De uma joalheria. Isso. Então, realmente, foram muitos feitos. São muitas histórias, né, Osíris, para contar. Com o Iguatemi vieram para a capital marcas que aqui até então não existiam, né? Exatamente. A gente costuma dizer que o Iguatemi é a porta de entrada de marcas inéditas no Rio Grande do Sul, tanto nacionais quanto internacionais. Acho que esse é um diferencial que a gente busca cada vez mais. Então, trouxemos realmente a primeira Zara, né, marca espanhola aí de tanto sucesso, para o Rio Grande do Sul. A primeira foi aqui e hoje é a única exclusiva aqui dentro, né? Trouxemos aí, agora mais recentemente, marcas internacionais que o gaúcho ainda não tinha essa possibilidade de comprar na nossa capital. Então, hoje a gente tem uma Louis Vuitton, tem uma Dolce & Gabbana, tem uma Armani, uma Hugo Boss e assim por diante. Então, esse é um diferencial também, trazer marcas que não tenham nessa região. E na época da inauguração, 5.000 pessoas estiveram por ali, calcula-se, né? Cálculo da Brigada Militar à época, né? Exato. Mas depois nós tivemos a rotatividade sendo aumentada naquela região, porque o bairro começou a crescer, né? Exato, O Iguatemi, ele conseguiu transformar aquela região completamente. Como tu bem dissesse, era antes uma região rural, né? A cidade praticamente terminava no Colégio Anchieta. Para ir para o Iguatemi do Colégio Anchieta até o shopping, as pessoas desviavam de vaquinhas, né? Sim. Ainda não tinha praticamente asfalto na região e etc. E com isso a gente acabou aos poucos desenvolvendo. Hoje a gente tem um bairro planejado ali ao lado, né? Jardim Europa, e tornou-se um dos metros quadrados ou o metro quadrado mais valorizado do Rio Grande do Sul. O bairro é Jardim Europa, mas já houve há 15 anos a tentativa que o bairro fosse Iguatemi. E hoje mesmo as pessoas quando dizem, mora onde? Mora no Iguatemi. Exato. Tem o Jardim Europa, que é maravilhoso, uma construção maravilhosa também, mas as pessoas dão a referência do Iguatemi. Virou quase que o bairro, né? Virou quase que o bairro e acabou se criando ali também um polo comercial interessante, né? Eles conversam entre si. Com certeza, se complementam. Sim. Agora, esse processo todo tem gestão, tem ampliação. À medida em que o shopping foi sendo ampliado a partir de 2003, com as ampliações maiores, né, ele começou a puxar outro tipo de público também, né? Sim. O Iguatemi, ele acabou... Há 40 anos atrás, realmente a gente não sabia exatamente qual seria o desenvolvimento de classe econômica daquela região. Mas ele acabou realmente atraindo um público prioritariamente classe média alta. Temos todos os públicos dentro do shopping frequentando, mas ele acabou tendo essa segmentação. Naturalmente, ali se desenvolveu um bairro mais classe média alta, né? E hoje para lá vão praticamente pessoas da cidade inteira e até do interior, né, que passam por Porto Alegre. Muito. A gente tem, em média, Osíris, num dia de bom movimento, 50 mil pessoas no dia. 50 mil? Isso é o quê? É um sábado ou é durante a semana? Não, isso é um dia de grande movimento. Pode ser durante a semana também? Sim, pode ser durante a semana, sim.
Normalmente, vésperas dos feriados, nós temos um movimento maior, né? E o shopping, como funciona? Fica aberto ao público das 10 às 22 horas. Essa circulação acontece ao longo destas horas, né? Sim, ele tem a comodidade da segurança, do estacionamento, de tudo. Ah, de tudo. As pessoas... E é como eu disse, eu sempre falo, o tempo é o nosso maior bem hoje, né? Então, as pessoas estão muito preocupadas em otimizar o seu tempo. E tu resolver a vida no mesmo local, isso acaba sendo muito prático. E é isso que as pessoas buscam. E se pensou nisso na formatação do Mix que é hoje? As pessoas resolveram em tudo lá dentro? Com certeza. Aliás, o Mix é uma grande preocupação que a gente tem. É entender as necessidades dos clientes e trazer para dentro do shopping aquilo que for relevante para os nossos clientes. Então, hoje a gente tem lá dentro uma clínica, mais de uma clínica, que fazem procedimentos rápidos, tipo botox, esse tipo de coisa. Né? Estética. Estética, exatamente. Nós temos também hoje uma creche pet dentro do shopping. Opa. Então, se quiser deixar o cachorrinho Posso ali... levar a Duquesa, a da XP que eu tenho, para deixar ela lá, Pode para fazer as compras. deixar a Duquesa lá, que ela vai ser muito bem cuidada. Inclusive, ela vai brincar com outros amiguinhos ali. Então, isso é uma coisa muito legal. Aliás, esse comportamento pet-friendly também é uma evolução da sociedade que o shopping acompanha. Né? Algum tempo atrás, eu que já acompanho há um bom tempo a rotina do shopping, as pessoas rejeitavam, não gostavam de animais circulando no shopping. Hoje é muito bem-vindo. A grande maioria dos clientes gostam muito de ver os cachorrinhos passeando no shopping. Tu é de Porto Alegre mesmo? Eu sou. Então, quando o shopping nasceu, tu morava aqui? Eu morava aqui. Então era um outro conceito, tinha que fazer a viagem para ir até o shopping, Exatamente, né? exatamente. Hoje já se pensa diferente nesse processo todo de acessibilidade até o shopping, no caso, né? Agora, veio a pandemia e foi um desafio, né, para quem tem comércio. Mais ainda para os shoppings que congregavam tantos comércios juntos, né? Com certeza, foi um grande desafio, acho que para todos nós, né? A gente precisou parar e repensar uma série de coisas. Naquele momento, acho que todos nós não sabíamos quanto tempo ia durar, então vivemos também aquele impasse de abre e fecha e etc. Felizmente, o Iguatemi sobreviveu. Obviamente que a gente sabe que tivemos muitas perdas de pessoas, perdas de negócios, né? Mas sobreviveu e estamos muito bem hoje, pós-pandemia. Foi um grande aprendizado, acho que olhar para as pessoas, para os colaboradores, né? E reinventar processos, eu acho, também na gestão, né? Sim, com certeza, muitos processos e entender também uma mudança de hábito. Né? No começo, as pessoas tinham muitas preocupações, então aquele cuidado com prevenção, a questão da utilização das máscaras, a disponibilização de álcool gel em todas as áreas, a orientação para as pessoas sobre o limite de pessoas dentro de loja. Foi um grande aprendizado. Teve que se tomar determinados cuidados justamente para se manter a circulação. Né? Exatamente. Olha, foi muito triste, assim, para mim que trabalha mais de 20 anos no Iguatemi, entrar lá durante a semana. Ver ele vazio, né? Totalmente vazio, com as cortinas baixas, né? Luz do dia e pouquíssimas pessoas circulando. Eu digo pouquíssimas porque o shopping nunca conseguiu ficar totalmente fechado. Porque tinha alguns comércios que podiam operar, né? Alguns tipos, exato, mas eu digo até em algum momento em que a gente praticamente não podia operar, precisou se manter a segurança. Então, nós tínhamos alguns profissionais de segurança, com todo o respeito, com todo o cuidado, mas eles tinham que estar lá. A própria manutenção do shopping, a gente não podia fechar a porta e todo mundo ir embora, né? Então, o shopping se manteve sempre em atividade com todos os cuidados e respeito aos nossos colaboradores. A gente está contando um pouco dessa história do Iguatemi, um case de sucesso, 40 anos aqui junto à comunidade dos gaúchos, junto a Porto Alegre. A gente vai fazer um breve intervalo, você fica conosco no Rio Grande que dá certo e nós já voltamos. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje contando a história, o case de sucesso do Iguatemi, 40 anos aqui em Porto Alegre, chegando em 83, praticamente modificando a vida econômica da capital dos gaúchos, conversando com a Nailê Santos, gerente geral do Shopping Iguatemi aqui de Porto Alegre. Falar um pouquinho de futuro, o consumidor, no caso, ele mudou muito, né, no pós-pandemia, o entendimento é outro. O shopping também teve que fazer essa releitura, Nailê? Com certeza. Não só o pós-pandemia, mas eu acho que a evolução tão rápida dos últimos tempos fez com que a gente repensasse uma série de coisas. Nós não imaginávamos que as pessoas poderiam consumir tanto no online
como hoje elas consomem. Então, o que a gente precisa fazer para poder manter essa fidelização dos nossos clientes, né? Tem uma palavrinha que se usa muito, está quase manjada, mas ela é muito importante, que é experiência. O shopping precisa continuar oferecendo muita experiência para os nossos clientes. Então, o que significa isso? É realmente assim, aquilo que na frente do computador tu não vai conseguir, que é poder encontrar os teus amigos, tomar um gostoso cafezinho, ver as pessoas passarem, acompanhar vitrines fantásticas, participar de eventos dentro do shopping e efetivamente resolver algumas questões que no online tu não consegue. Então, a gente olhando para isso, a gente cada vez mais vem se aprimorando neste sentido. São atividades para as crianças, para a família, para os adultos. Agora no verão nós tivemos o Paradouro da Figueira, que foi um evento super bacana para as pessoas terem contato com a rua e o shopping se abrindo também para a área externa, que essa é uma tendência que é uma também, experiência fora de série, cada vez né? mais, exatamente. Tanto é que assim, os restaurantes, gastronomia é uma coisa que as pessoas hoje apreciam muito. Eu acho que pós-pandemia, nós falávamos há pouco até, a experiência de tu sociabilizar, de tu viver aquele momento intensamente, de tu ver um prato saboroso, diferenciado, enfim, isso passou a ter um valor muito maior, o viver o agora, né? Então, para isso a gente precisou sim se adaptar, trazendo mais restaurantes, por exemplo, para dentro do shopping. Mais atrações. E as pessoas estão sedentas disso porque elas ficaram muito tempo trancadas ou no home office ou em casa, pelas questões sanitárias todas, né? Então, aos poucos, elas estão valorizando mais o abraço, a convivência, Exato. Os amigos, a conversa. E o shopping tem esse espaço, né? Tem esse espaço. E é isso, eu acho que a gente oferecer lá dentro diferentes opções de entretenimento. Nós temos no último andar da garagem um kart, por exemplo, para quem quiser brincar e etc. Então é isso, é a gente olhar para essas questões e tentar atender o cliente da forma mais ampla possível e sempre tentando assim fazer com que cada um que saia do shopping saia com alguma história para contar. Isso é fundamental. Histórias a serem contadas que estão também aí já marcadas nas comemorações dos 40 anos do Iguatemi. Nós tivemos aí uma série de atividades, exposição também, que é uma questão de contemplação, e também essas histórias registradas, né, Nailane? Essas histórias registradas que todo mundo tem. E se tu fores andar pelo Iguatemi agora, durante essas comemorações que a gente está tendo nesses 40 anos, que vai até o final do ano, a gente tem várias passagens onde a gente convida o cliente a participar dessa reflexão. Por exemplo, o nosso relógio d'água, que existe desde a inauguração do Iguatemi. Que a época foi um marco, vinha gente do interior para ver o relógio d'água do Iguatemi. Mas, Osíris, eu vou te contar uma coisa que é impressionante. Se tu passares lá neste sábado, parar um pouquinho na frente do relógio, tu vai encontrar várias pessoas apreciando e tirando fotos. Até hoje. Tem gente que diz, poxa, mas eu via isso naquela época. Sim, mas o relógio, ele virou um ícone, né? Então, o que a gente colocou? Colocou um totemzinho para as pessoas se fotografarem, fazerem selfie, etc., curtindo aquele momento e reforçando esse vínculo afetivo que as pessoas têm com o relógio d'água, com a figueira. Nós temos 2 árvores figueiras que estavam no terreno original do shopping. Nós mostramos isso nessa exposição que encerrou esse mês de abril, né? Mas essas 2 figueiras que estavam lá permaneceram e estão lá até hoje. Então, as pessoas fotografam também. Quando o shopping entrou em obras para essa expansão, os clientes mandavam e-mail, pelo amor de Deus, não façam nada com a figueira, mantenham a figueira. E o relógio d'água também. Podem reformar, mas não tirem o meu relógio d'água. As pessoas tem um vínculo nisso, né? Absolutamente. Isso é muito interessante. Tem um vínculo. Agora, quando surgiu o espaço multiuso, também é olhando para o futuro, né? Com certeza, porque essa é uma tendência. Como eu disse, as pessoas querem resolver a vida, então ter a possibilidade de tu trabalhares dentro de um local como um shopping center para os colaboradores é muito rico. Então, nós temos uma torre de 14 andares com escritórios dos mais variados, escritórios de advocacia, sede de grandes empresas aqui do Rio Grande do Sul que lá estão. Então, para as pessoas que trabalham, é uma conveniência fantástica, né? E para aqueles que também querem usufruir daqueles serviços, é muito mais cômodo. Tu vai no escritório de advocacia ali no shopping, depois tu já dá uma descidinha, já toma um cafezinho, enfim. Tem toda a conveniência pronta. Agora, a empresa que está no interior, ainda tem espaço lá, independentemente do tamanho, ela pode fazer esse estudo. Né? Hoje a torre está 100% locada. Está 100%? Está 100% locada. Deve ter fila, então. Tem fila e já tem... Esse é o bom problema.
É um ótimo problema. É um ótimo Realmente problema, é um ótimo problema. Pós-pandemia... Poucas torres em Porto Alegre têm 100% de ocupação. Exatamente, Osíris. E shoppings também. Na realidade, assim, pós-pandemia, isso que eu ia dizer, muitos shoppings ficaram com uma vacância muito alta, né? Muitas lojas vazias. E hoje nós temos realmente uma quantidade de lojistas querendo entrar e a gente não tem as lojas, porque as lojas estão todas ocupadas. Qual é o segredo dessa gestão? Olha, porque o mix é amplo, é grande, é um negócio gigante com colaboradores, né? Então, eu não sei quantos colaboradores tem nesse guarda-chuva do Iguatemi aqui de Porto Alegre, né? Mas é uma gestão que precisa ser destacada. Na realidade, colaboradores do shopping propriamente, entre próprios e orgânicos, nós temos quase 400, são 320 colaboradores. Entre os funcionários, entre as lojas, nós temos mais de 7.500 funcionários lá dentro. Então, a gente diz que é praticamente uma cidade, né, que convive. As pessoas também pensam que o shopping, às 22 horas, tranca a porta e encerra. Ele funciona 24, não, né? Ele funciona 24 horas. Porque daí tem os supridores, tem a limpeza, tem uma série de outros Exatamente, tem uma série de atividades acontecendo ali. A vida é muito intensa dentro do shopping. Essa gestão requer um detalhamento aí, né? Na realidade, tu perguntasse qual o segredo. Eu acho que é uma gestão profissional, são grupos profissionais, esses grupos empreendedores, principalmente os dois majoritários, são especializados em shopping centers, tanto a Iguatemi, empresa de shopping centers, quanto a Ankara Ivanhoe, que é um grupo canadense hoje. Canadense. Então, são grupos profissionalizados e a gente busca realmente estar permanentemente se atualizando. É uma estrutura muito grande que temos por trás para poder fazer essa gestão. Gestão de pessoas, que é a nossa base. Eu digo assim, um shopping pode ser lindo, mas se não tiver uma equipe competente, se não tiver um time muito especial de alta performance, ele não acontece. E a gente se orgulha bastante disso, que nós temos um time importante Alta lá. performance, isso trabalha acolhimento, né, de quem chega até o shopping, Com certeza, né? Com certeza. Para a gente poder chegar naquele nível de encantamento no cliente, tem um trabalho muito grande de bastidores, né? O ano passado nós fizemos, por exemplo, nós treinamos todos os nossos colaboradores, absolutamente todos os nossos colaboradores, com um treinamento que nós apelidamos de encantamento, treinamento UAU, que era justamente fazer o que faz com que as pessoas, ao entrar no shopping, tenham aquela expressão uau. Então, é o nosso paisagismo, que é tão importante, é a gente assegurar que o shopping está bem limpo. Não é fácil, porque afinal de contas, com 50 mil pessoas dia circulando, é um grande desafio. É dar a percepção de segurança, que é uma coisa tão importante. Enfim, são vários contatos que a gente tem com o nosso cliente. Sim, as promoções vão continuar ao longo do ano, né, nos 40 anos. Sim, estamos com muitas promoções, agora nesse momento de Dia das Mães, que a gente está sorteando um automóvel. E os nossos clientes respondem muito bem a essas promoções também. Então, depois do Dia dos Namorados, mais um automóvel e assim por diante. A gente está conversando com a Noelia Santos, contando essa história de 40 anos do Shopping Iguatemi, de encantamento, como ela mesma disse, por Porto Alegre. A gente vai fazer um breve intervalo, retornamos para o bloco final. Você fica conosco aqui no Rio Grande, que dá certo. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo Noelia Santos, gerente-geral do Shopping Iguatemi de Porto Alegre, 40 anos aqui em Porto Alegre, um ano inteiro de comemorações, nasceu lá em 1983, aqui na capital dos gaúchos, desbravando uma região da capital que era praticamente uma região rural e hoje é um case de sucesso na América Latina, olhando para o futuro. Como é que o Iguatemi hoje olha para uma Porto Alegre que está espalhada no seu empreendedorismo, tem um novo Cais do Porto, um novo centro, tem praticamente um bairro inteiro foi criado ao lado do Iguatemi, mas ele não deixou de ser a referência do bairro. Como é que é esse olhar hoje sobre Porto Alegre? Olha, eu acho que o nosso desafio é não estar parado. A gente precisa estar permanentemente se atualizando para realmente não ficar para trás das novidades que estão acontecendo na cidade. Então, diante disso, né, Osíris, a gente busca, como eu te disse, trazer lojas exclusivas. Hoje, Iguatemi tem 50 marcas exclusivas que só tem dentro do Shopping Iguatemi. 50 marcas, entre as internacionais, grupos nacionais e até grupos locais, né? Então, trazer esse diferencial para dentro do shopping é muito importante.
Segundo é aquilo que eu te falei, é o encantamento. Então, a gente tem uma equipe preparada para fazer esse encantamento aos nossos clientes. E terceiro é não estar parado no tempo nunca. A gente vendo o que há de tendência e trazendo para o shopping. Onde é o laboratório de tendência? É São Paulo? É as outras unidades? Às vezes o que dá certo num é testado aqui. Como é que é feito isso? Na realidade nós temos, por exemplo, a Iguatemi tem uma área de mix, né? Onde se pesquisa diariamente o que é tendência, né? O que as pessoas estão buscando, olhando para frente, a médio e longo prazo. E a partir disso a gente já vai fazendo sim algumas experiências. Por exemplo, os próprios quiosques no shopping funcionam como experiência, como um laboratório para aqueles pequenos empreendedores. Sim. Né? Eles iniciam em um quiosque e depois eles têm a possibilidade de passar para uma loja. Exato. Então, a ideia é justamente essa, é o shopping estar também olhando para isso e fazendo uma série de tentativa e erro, né? Porque eu acho que é isso, a gente faz estar aberto para as novidades, né? Pensar fora da caixa, como a gente diz. Agora, também. É uma satisfação quando tem um no quiosque e ele dá o salto para a loja maior com sucesso, não é? Com certeza, eu acho que é uma satisfação. Primeiro, a gente vê o resultado dos nossos lojistas, eu acho que isso é muito importante. E não é um desafio fácil, é um desafio muito prazeroso, mas é um desafio árduo, né? O que faz, o que sensibiliza para que esse lojista esteja sempre com resultados tão positivos, né? Nailê Santos, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Olha, é uma pergunta importante. Eu acho que é fundamental para o Rio Grande dar certo que todos nós, gaúchos, tenhamos a consciência e a responsabilidade do nosso papel. Eu acho que a gente olhar para as questões de sustentabilidade, e aí eu vou comentar contigo depois sobre algumas ações que o shopping faz, é olhar também para a questão social, que é tão importante, mas é entender realmente o papel de cada um de nós. Eu acho que essa não é uma responsabilidade do governo, do estado, do prefeito, mas é uma responsabilidade do cidadão. Na medida em que a gente tiver essa consciência, as coisas mudam. O Iguatemi tem um trabalho, por exemplo, de sustentabilidade super importante que não vem de agora, não é um modismo, né? Sim, tem sustentabilidade e braço social lá de trás. Lá de trás. Então, nós fazemos a questão de aproveitamento de água da chuva, compostagem, reciclagem de lixo há muito tempo atrás. Cubra o Mundo de Verde é um evento que acontece no Iguatemi há praticamente 40 anos. Né? A questão social também. Poucas pessoas sabem, mas o Iguatemi mantém uma creche chamada Jardim Ipiranga, Sim. que é ali na região. Né? Nós somos também apoiadores da Junior Achievement do Rio Grande do Sul há mais de 20 anos. Então, o shopping tem esse papel tão importante porque justamente é aproveitar que as pessoas estão ali circulando para sensibilizá-las para as diferentes causas tão importantes que tem na nossa sociedade. Nailê Santos, o Iguatemi é parte desse Rio Grande que dá certo. Parabéns para você e todo o seu time lá. Obrigado pela presença conosco. Muito obrigada. E parabéns pelos 40 anos. Que mais 40 venham, né? Vida eterna no nosso Iguatemi aqui em Porto Alegre. Obrigada. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Retornamos na próxima semana. Até lá.